Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é 1º de março, terça-feira, 1º de março de 2022. Eu quero pedir desculpa a vocês que no vídeo anterior eu dei uma data errada. Falei que era 2021, mas não, é 2022. A idade, né? É isso aí. Então me desculpem e vamos seguir adiante. Espero que todos estejam na paz do Senhor e saúdo todos com a mesma paz. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, São Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20. O sermão profético continua. A grande tribulação. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Bom, Jesus falou aqui, quase 2020 anos atrás, se referindo ao cerco, que Jerusalém seria assediada, cercada, aliás, pelas tropas inimigas, e desolada. E ele cercava, advertia as pessoas sobre isso. Mas, como isso já aconteceu, nós podemos trazer as palavras de Jesus para os nossos dias atuais. Nós poderemos trocar, então, Jerusalém pela atual nação que está sendo cercada, que é a Ucrânia, pela Rússia. Então, Jesus poderia dizer assim: quando virdes a Ucrânia cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Infelizmente, é o que está acontecendo ultimamente, essa invasão da Rússia atacando a Ucrânia. E, inclusive, os governantes da Ucrânia pedem aos brasileiros, ao Brasil, uma ajuda, o que chamam de ajuda humanitária. E certamente o governo do Brasil se dispôs a aceitar os foragidos, os fugitivos de lá da Ucrânia para o Brasil. Eles aceitaram que pessoas fossem refugiadas aqui no Brasil, graças a Deus por isso. Então, a Bíblia continua: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem, e os que estão nos campos não entrem nela. Certamente é um aviso aos ucranianos para fugirem das cidades, para procurar o quê? Os montes, que seriam outras cidades vizinhas, às quais eles podiam se refugiarem, né? E assim está acontecendo. Essa demanda de pessoas que fogem da guerra com crianças, com adultos, com idosos. E o pior de tudo é que os ucranianos não podem sair todos que têm 60 anos. E os rapazes, os jovens,
são obrigados a ficar. Sua família, sim, podem sair, seus filhos, suas esposas, seus parentes. Mas aqueles que têm 60 ou menos do que isso, têm que ficar para prestar ajuda aos ucranianos. Vejam só, pessoas que nunca pegaram uma arma sequer, são obrigadas, pela circunstância, a empunharem uma arma para lutar nas fronteiras, para defender o seu país, a Ucrânia. E os brasileiros que estão lá estão achando grande dificuldade de sair dali e voltarem para o Brasil. Mas eu vi na televisão que muitos conseguiram isso. Foram abraços, choros, beijos de brasileiros que conseguiram ir para a Polônia e da Polônia seguirem para o Brasil. Graças a Deus por isso. E os outros que não conseguiram, né? Então vamos continuar com a leitura da Bíblia. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada. Não temos espada, mas temos canhões, mísseis e outros artefatos bélicos que estão sendo bombardeados, enviados diretamente para as cidades, para acabar com a população, com todos. E a ira sobre este povo, claro, né? E Jerusalém será pisada pelos gentios, neste caso, Ucrânia será pisada pelos russos, até que os tempos dos gentios se completem. A leitura continua. Então olhai para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Quer dizer, enquanto esse povo está ardendo em chamas, lá na Ucrânia, outros que estão distantes estão entregues à glutonaria, a bebedices, entendeu? A beberrões, festejando, digamos assim, carnavais, festivais de carnavais, entendeu? Alegres, pulando de alegria, indiferentes ao sofrimento dos ucranianos e dos próprios brasileiros que estão impedidos de sair da cidade, do país. E ele adverte que as pessoas livrem-se da embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Para os ucranianos já chegou esse dia, mas para nós que estamos distantes, isto pode abranger o Brasil, os brasileiros, e passarmos então a sofrer tanto quanto eles estão sofrendo neste momento. Então, porque virá esse dia de ataque, como estão sendo atacados os ucranianos, podemos ser atacados aqui no Brasil. Então eles dizem, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Isso quer dizer que de um momento para outro, as nações da terra podem se aliarem contra a Rússia e daí acontecer a Terceira Guerra Mundial, que se abaterá sobre toda a face da terra.
Mas o Espírito de Deus, Jesus manda dizer, continua dizendo, que nós vigiemos. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Para evitar essas coisas que hão de acontecer, eu acredito que sejam as nossas orações, as suas orações em favor dos mais fracos, daqueles que estão sendo trucidados pelos mais fortes, naturalmente, né? E para que possamos ficar em pé diante do Filho do Homem, é atentarmos para a sua vinda, orarmos constantemente, para que Jesus não apareça assim de repente, e se aparecer, vamos continuar firmes, de pé, sem vacilar. E Jesus continuava orando, avisando as pessoas sobre os acontecimentos futuros. Era como se já antecipasse suas palavras para os nossos dias atuais, para o nosso século atual. Porque, como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela cruza fronteiras, rios, oceanos, séculos, e continua sendo a mesma. Continua tendo o mesmo poder. Não perde nem uma porcentagem do poder que tem a palavra de Deus. E nós estamos perto dessa grande desolação mundial. É preciso que haja uma transparência espiritual. É preciso que haja entre nós esse desejo de que seja apagado da mente desse homem, que é insano, essa ideia, seja apagada da sua mente, essa ideia de continuar atacando os ucranianos, porque isso resulta, sem dúvida, no englobamento, atingindo todas as nações. É preciso que oremos, que peçamos a Deus misericórdia, mas ao mesmo tempo, o que tiver de acontecer, o que tiver de ser, será, porque os planos de Deus não são os planos do homem aqui na terra. Sabemos que as pessoas estão em pé de guerra, e os russos continuam firmes no seu propósito de não retroceder. E os governantes, como eu disse ainda há pouco, estão pedindo socorro às nações vizinhas para que se unam contra a Rússia, para que diminua a carnificina ou aumente ainda mais, ninguém sabe. Para os brasileiros, veio esse pedido de socorro humanitário. São medicamentos, são víveres, água, abrigo, não é verdade? Roupas, enfim, tudo quanto o Brasil puder oferecer em prol desses ucranianos, dessas pessoas que estão sendo atacadas, que precisam da nossa ajuda, que enviem para lá tudo isso. Nós só podemos enviar, não para lá, mas para Deus, orações. Porque se o próprio Deus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, este é o momento de dobrarmos nossos joelhos, confiantes,
para que haja uma solução, antes que esse genocídio continue acontecendo na nossa terra. E não chegue até nós, brasileiros, essa destruição. Basta ser que já fomos atacados por esse vírus maldito que levou muitos dos brasileiros, muitos de toda a terra, matando-os impiedosamente. Agora vem a guerra. E Jesus diz: levantai os vossos olhos para os céus quando isso estiver acontecendo, porque de repente o Filho de Deus pode aparecer nas nuvens para arrebatar o seu povo. E que possamos nesse dia, caso aconteça, ficarmos de pé, não cairmos. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aguardando a volta do Senhor Jesus, seja mais humano, ame mais o seu próximo como a si mesmo, porque o que está acontecendo no mundo é a falta de amor ao próximo, é a ganância pelo poder, e Deus não se agrada disso. Deus nos deu Jesus, que é o príncipe da paz, para que houvesse paz entre as nações, paz entre os povos. E o que aconteceu? Mataram-no, assassinaram-no brutalmente, com requintes de crueldade. O Filho de Deus, que veio trazer paz à terra. Ele trouxe, enfim, a guerra. Como ele mesmo disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Separar pais de filhos, mães de filhas, irmãos de irmãos. É dessa maneira que Jesus veio fazer. Não, enfim, é a guerra entre famílias. A guerra que ele falou, apesar de ser o príncipe da paz, ele disse isso. E se hoje você aceita Jesus como seu Salvador, aceita seus ensinamentos, dentro da sua casa pode haver esta separação de pessoas que não creem, que não aceitam, como tem acontecido na minha própria, na sua, que eu tenho certeza que muitos de seus familiares não aceitam a palavra de Deus como ela é. Não é verdade? Aí está a separação. Aí está a guerra da qual Jesus falou que não veio trazer paz à terra, mas sim a guerra. Separação entre tal, separação entre fulano, separação entre familiares, essas coisas dessa natureza. Mas vamos continuar orando pelo povo de lá, da Ucrânia, pelos russos, apesar de ser praticamente nossos inimigos. Nós temos o dever, a obrigação de apelarmos para o perdão, para cumprir a palavra de Jesus que diz: orai pelos vossos inimigos. É fácil orar pelo inimigo? É fácil orar por ele. Agora, perdoá-los, tratá-los como tratamos a nós mesmos, é muito, mas muito difícil mesmo. Porque você amar o seu próximo como a si mesmo é não querer absolutamente nada, nem o mal, por menor que seja, ao seu próximo. E isso não acontece no nosso meio. Não acontece de maneira nenhuma. Você não tem capacidade. Você até pode ter capacidade, mas não se empenha em amar o seu próximo. Porque qualquer motivo, por simples que seja, você tem aquele próximo como um inimigo e já não ora mais por ele. Mas vamos nos apegar à palavra de Deus, volto a dizer, orando sem cessar, como Jesus falou,
Orai sem cessar. Como ele fazia, né? Porque isso é conveniente para todos nós. Para que não sejamos tragados e naquele dia do Armagedon nos pegue desprevenido. Então, este foi o recado, a leitura da Bíblia Sagrada que o Paulo Coroa falou para vocês. E sem esquecer, naturalmente, que se você não foi inscrito neste canal, eu peço humildemente que faça uma inscrição, que dê um like, um joinha, concordando em tudo que eu digo, aprovando as minhas palavras, que são palavras de Jesus. Se vocês fizerem isso, todos nós seremos bem-aventurados. Pois vamos orar pelos russos, pelos ucranianos, para que haja paz entre eles, para que esta paz também não saia do Brasil. Continuemos, como sempre, um reino de paz, de amor, de gratidão, de empatia, entendeu? Apesar de tudo, vamos nos esforçar para amarmos o nosso próximo. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Assim é a vida, cheia de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte.